Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você já sabe, eu sou o professor Léo, esse é o canal Exatas Humanas e nós estamos aqui com uma série de vídeos bem legal, onde a gente está discutindo aqui questões interessantes de matemática que já apareceram no concurso Canguru, na Olimpíada Canguru de Matemática. Se você vai participar desse ano ou se você simplesmente gosta de desafios, é um vídeo muito legal aqui para você tentar fazer, para você mandar para os seus amigos, desafiar eles também com problemas muito legais. Nós estamos aqui nesse vídeo resolvendo ainda questões sobre números, né? Questões sobre números vão abordar normalmente as operações aí de adição, subtração, vão abordar aí sequências, saber se um número é maior ou menor que o outro, o nosso sistema de numeração decimal, com os seus algarismos, as ordens de dezenas, centena, unidade e assim vai. Podem aparecer várias coisas dentro dessa área e lembrando que estamos com a prova do nível P, que é para alunos de terceiro e quarto ano do ensino fundamental. Nós vamos agora discutir aqui as questões de 4 pontos. Vamos para elas então. Eu trouxe aqui duas questões muito legais de 4 pontos da Olimpíada Canguru. Dica que eu dou sempre para a galera. Primeiro, não são mais difíceis as questões de 4 pontos. Apenas tem um pouco mais de elementos para você poder pensar. Atenção na leitura e é importante fazer um rabisco, fazer um rascunho. Sempre ter um papel junto a alguma coisa para você desenhar. Tá? Agora vocês vão ver aqui também questões em que a gente precisa, assim, pensar uma coisa de cada vez. Então a dica que eu dou é pausa o vídeo, tenta fazer o problema sozinho e depois você volta aqui para discutir a solução junto com a gente. Combinado? Essa questão aqui então ela fala o seguinte, ó. A Maria, ela quer escrever números inteiros nos quadrados da figura ao lado, de modo que a soma dos números em 3 quadrados consecutivos seja sempre igual a 10. Não entendi, tio Léo. Algumas coisinhas aqui a gente precisa entender com calma. Primeiro, se ela quer escrever nos quadrinhos números inteiros, igual ela escreveu aqui o 2 no primeiro quadrinho, significa que nos quadrinhos ela vai escrever sempre números, por exemplo, como 3, ou 5, ou 6, ou 9, né? Números inteiros são números, por exemplo, que não têm uma parte decimal. Então são números, por exemplo, que ela não pode escrever, por exemplo, 2,5, né? E nem o número, por exemplo, 1,7. Ela não pode colocar esses números dentro de um quadrinho, só números inteiros mesmo, tá? E aí fala que ela quer encaixar esses números, veja bem o enunciado do exercício, ó, da questão. Ele fala que quer que a soma dos números em 3 quadrados consecutivos seja sempre 10. O que significa essa palavrinha consecutivo? Na matemática a gente fala, por exemplo, que coisas consecutivas, elas vêm numa sequência, uma depois da outra. Então, por exemplo, eu posso ter 4 números consecutivos, se eles estiverem na sequência dos números naturais. Por exemplo, ó, 7, 8, 9, 10 são 4 números consecutivos. Um vem depois do outro na ordem certinho, né? Se eu fizer também várias linhas, ó, esse segmento de reta aqui, essa linha liga com a outra aqui, que liga com a outra aqui. Então também são linhas, segmentos aqui consecutivos, né? Então quando ela fala quadrados consecutivos, por exemplo, pegar, vamos numerar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto quadrinho. Ela quer que, por exemplo, assim, os quadrados que estão vizinhos um do outro, os 3 quadrados vizinhos, estão, por exemplo, aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eles são quadrados consecutivos, entendeu? As 3 casinhas uma do lado da outra certinho, né? Se eu pegasse também aqui, ó, o segundo, o terceiro e depois o quarto, ó, segundo, terceiro e o quarto, também seriam quadrados consecutivos. E a pergunta é assim, ó, ela já escreveu um número, que é o 2. Vocês estão vendo lá no primeiro quadrinho aqui, ó, o 2. Qual número que ela deve escrever no quadrado cinza? Fala assim, Léo, mas como é que eu vou pensar o que ela vai colocar nesse quadrado cinza aqui? Pode ser qualquer coisa, mas aí vem a condição. Ele diz que quer, toda vez que a gente pegar 3 quadradinhos um seguido do outro, a soma tem que dar sempre 10. Então, como eu falei,
questões aqui de Olimpíada e tal, você não pode responder a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, acho que é isso aqui. Não. Você tem que escrever, pensar se pode ser, se não pode ser, testar algumas possibilidades. Então você vê que assim, ó, se eu pegar os 3 primeiros quadradinhos, vamos pensar 2, aí tem que pôr outro número e outro número, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Vamos pensar números aqui que a soma dá 10, se a gente somar os 3 dá 10. Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos supor, o 3, então seria 2 mais 3, 5. Falta quanto para completar o 10? Ah, falta mais 5, Léo. Então teria que ser essa sequência, por exemplo, ó, 2, 3 e 5. Fala, Léo, mas como é que você sabe que é o 3 e o 5? Eu não sei. Eu só estou chutando ali para ver se eu consigo imaginar alguma coisa, alguma possibilidade. Porque olha só, se a gente colocar o 3 e o 5 no segundo e no terceiro quadrinho aqui, ó, 3 e 5, vocês concordam que eles vão aparecer de novo se eu pegar os 3 próximos quadradinhos assim, o segundo, o terceiro e o quarto, igual está aqui embaixo, ó, segundo, terceiro e quarto? Aqui continuaria sendo o 3 no segundo e o 5 no terceiro. Calma lá. 2 mais 3 mais 5 dá 10. Aqui eu ficaria com 3 mais 5, mais o quadradinho cinza, porque o próximo aqui é o quadradinho cinza, lá, não é? Né? O quarto. E isso aqui também teria que dar 10. Galera, olha que legal que a gente descobriu aqui, ó. Quer dizer, se 3 mais 5 é 8, o número que eu junto com 8 e dá 10 só pode ser o 2. Se aqui embaixo eu já estou tendo o 3 e o 5 de novo, que dá 8, existe um outro número diferente de 2, moçada, que eu somo com 8 e dá 10? Tem? Não tem. Então tá vendo que a gente descobriu que se você começa com o 2, obrigatoriamente a quarta casinha aqui, ó, vai ter que ter o 2 de novo. Porque você vai pegar os dois números vizinhos do 2, são os mesmos dois números vizinhos do outro 2. E você quer que a soma dê 10 nos dois casos. Olha que legal. Então não depende se vai ser o 3 ou o 5 ou se vai ser outro número. Para a soma dar 10, a quarta casinha vai ter que ser o 2 que você começou também. Testa aí para você ver. Muito legal essa questão, né? Então seria a nossa alternativa B aqui, ó. A resposta é que a casinha cinza tem que ser 2. E esse tipo de problema costuma aparecer, onde você tem que fazer tentativas para chegar numa solução. Olha, por exemplo, esse outro probleminha de 4 pontos aqui, ó. A Maria, olha a Maria de novo, a Maria sempre aqui, né? A Maria, ela quer escrever os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nos 6 quadrados da figura. Tá vendo essa figura aqui? Ela quer colocar os 6 números de 1 a 6, um em cada quadrado, tá? Os quadrados devem ter números diferentes, ou seja, é um em cada quadrado. Se você já repetiu, se você já colocou 2 aqui em um quadrado, você não vai poder mais colocar nos outros. Essa é a regra da brincadeira. O que ela quer? Ela quer que a soma dos números escritos nos 3 quadrados cinzas, quem são os 3 quadrados cinzas? Ó? Esses 3 que eu estou circulando de vermelho aqui, ó. Ela quer que os números escritos nesses 3 quadrados cinzas, tá? E a soma dos números escritos nos 2 quadrados riscados, que são esses 2 aqui que eu vou pintar de amarelo, ó. Os quadrados riscados são esses 2 aqui, ó. Ela quer que seja igual a 10. Olha só, hein? Ela está falando que se a gente juntar os 3 cinzas, ela quer que dê 10. E se juntar os 2 amarelos, também tem que dar 10. Pergunta, qual número ela deve escrever no quadrado que tem o ponto de interrogação? Ou seja, qual número vai sobrar para encaixar no lugar do ponto de interrogação? Nossa, Léo, mas eu não sei por onde começar. Pode ser tanta coisa ali. Pode. Mas qual é a dica? Quando você tem um problema que tem várias opções, várias possibilidades, você pode tentar começar por aquilo que é mais simples. Por exemplo, se a gente está procurando nos quadrados riscadinhos ali, ó, 2 números que quando a gente juntar vai ter que dar 10, será que tem tantas possibilidades assim, pensando que a gente só pode usar números de 1 a 6?
Vamos pensar, se um dos números for 6 e eu não posso repetir, quem vai ter que ser o outro número que eu junto com 6 para dar 10? Pensa aí. Que número que eu junto com 6 para dar 10? Ah, tem que ser o 4, tio Léo. Exatamente, tem que ser o 4. Então, 4 e 6 funcionam na casinha riscada aqui, certo? Se eu colocasse o 5, por exemplo, que número que eu junto com 5 e dá 10? Só se fosse o mesmo 5, mas a gente não pode repetir, são números diferentes, então não pode. Se a gente começasse colocando 4, o outro número teria que ser o 6 mesmo, como a gente já fez. Mas aí é a mesma possibilidade, 4 e 6 só mudando de lugar, né? E se a gente colocasse, por exemplo, 3, não dá, porque eu teria que pensar que número que eu somo com 3 e dá 10. Teria que ser o 7, mas não tem 7, eu só tenho números de 1 a 6. Então, o que vocês perceberam? Quais são as únicas possibilidades que a gente tem para os dois quadradinhos riscados já, que eu pintei ali de amarelo, para a soma da 10? Ah, tio Léo, um tem que ser 4, outro tem que ser 6. Legal, já estamos aí num caminho. Já usei o 4, já usei o 6. Não posso mais usar o 4 e o 6. Então, nós vamos pensar agora nos quadradinhos cinzas, que eu preciso ter 3 números nos quadradinhos cinzas, que a soma também dá 10. Pega o maior deles, por exemplo, o 5. Se eu colocar o 5, e aí eu escolher colocar, sei lá, o 3 aqui, 5 mais 3 dá 8. Para completar 10, o terceiro quadradinho cinza teria que ser o 2. Essa é uma solução que funciona, tá vendo? Agora, se eu colocasse o 5 e depois colocasse aqui o 2, o outro teria que ser o 3 para dar 10. Só vai mudar de ordem. Agora, se eu colocasse o 3, por exemplo, e depois colocasse o 2 e o 1, não tem como chegar em 10, né? Porque 3 mais 2 é 5, mais 1 é 6. Então, a gente percebe que a única possibilidade é a gente colocar 5, 3 e 2 nos quadradinhos cinzas. E aí o único número que a gente não usou, que sobraria aqui para a casinha interrogação, é o 1. Alternativa A. Que legal esse probleminha também para a gente pensar, né? Bem bacana. Gostaram do nosso vídeo? Espero que sim. Espero que você tenha conseguido resolver as questões. Se não conseguiu, não tem problema. Espero que você tenha gostado da discussão da solução. Tente fazer outras questões. Eu deixo o linkzinho aqui na descrição do vídeo das resoluções do Canguru. Tem muito mais material bacana no site deles. E a gente se vê numa próxima. Comenta aí, compartilha esse vídeo com seus amigos. Manda para quem gosta de matemática ou para quem você quer desafiar também. Beijo, beijo. Até a próxima.